episódio de hoje eu dialoguei com um jornalista esportivo. O nome dele é Nelson Paixão e ele trabalhou em grandes jornais de São Paulo e do interior. Ele tem uma experiência internacional muito interessante, já cobriu Copa do Mundo, Libertadores, Copa América. A gente bateu um papo aqui, foi muito legal, contou várias resenhas aí com jogadores, falou sobre o Marcos, o goleiro Marcos, falou sobre o Paulo Nunes, Marcelinho Carioca, enfim, tá um episódio muito legal, eu me diverti muito, eu gostei demais de fazer esse episódio, tá bem especial, espero que vocês curtam, se divirtam e sem mais delongas, solta a vinheta. Senhoras e senhores, está começando mais um Diálogo de um Cara Só e hoje eu tenho a honra de receber aqui e gravar um episódio com a gente, o jornalista esportivo Nelson Paixão. Seja muito bem-vindo, eu queria te agradecer por topar aí, trocar essa ideia comigo, bater esse papo aí. Seja muito bem-vindo, tá? Prazer é todo meu, boa noite, Thiago, bom demais participar. Acompanhei já alguns dos seus programas, muito bem feito, garoto aí com muito talento, e a gente gosta quando o jornalismo está no sangue, né? Porque o que você está fazendo é uma prova de que as pessoas gostam do jornalismo e você, independentemente até se vai seguir carreira nesse ramo ou não, a gente já percebe um dom para isso, uma vontade disso, isso é muito bacana, então eu fico muito feliz e honrado pelo teu convite. Obrigado, realmente foi bem sem querer mesmo e tudo isso que está acontecendo. Eu sempre gostei de jornalismo, mas eu gosto mais de comédia, né? O ano passado eu iniciei, a gente começou a fazer comédia e aí veio a pandemia e tem bastante comediante fazendo podcast, né? Aí eu falei, vou tentar também, eu gosto de trocar ideia, de bater papo. Acho que vale a pena tentar. Então, tô indo, tô gostando, tô conhecendo bastante gente aí, aprendendo sobre tudo. Então, tá bem bacana, tá bem legal. Esse modelo de podcast com comediante, ele pegou muito na internet, muita gente faz, e acaba virando um programa de entrevista gostoso, porque ele fica divertido, né? Ele foge do padrão convencional, daquela entrevista quadradona, seriona, porque o comediante quebra isso, né? Com uma piadinha, com uma brincadeira. Então, eu tenho visto alguns desses programas, desse modelo, que tem ficado muito legal. Então, bacana você ter arriscado, enveredado por esse caminho também, porque é isso. Algumas vezes o jornalista não tem esse jogo de cintura que o comediante tem numa entrevista. Então, fica muito bacana, viu? Ô Nelson, já que você tocou nesse assunto, eu queria fazer uma pergunta, um ouvinte perguntou, e eu achei interessante fazer aqui também, que ele perguntou exatamente dessa maneira, eu vou ler para você. O que você acha de hoje em dia não ter mais essa exigência de ter um diploma de jornalismo? Porque assim, eu sou comediante, eu estou fazendo, eu nem denomino como um trabalho sério de jornalismo, mas é meio que uma entrevista, igual você falou aí. Mas tem muita gente que vive disso, né? Vive disso, o cara nem estudou. E tem muito youtuber, tem muito influenciador que se denominam jornalista e nem tem o diploma, nem sabe o que é jornalismo. O jornalista, o repórter, ele fica incomodado com esse tipo de modernidade, vamos dizer assim? Fica, Thiago, fica. E eu até como professor de jornalismo, eu sou professor e coordenador de jornalismo na faculdade de Unifacamp, de Campo Limpo, né? Então, incomoda, porque como profissional da área e como professor de jornalismo, a gente sabe que o curso de jornalismo, acho que ele poderia até ser remodelado, ele poderia ser mais curto, 4 anos talvez seja muito tempo. Eu acho que hoje também as faculdades não deveriam mais ter essa divisão entre jornalismo, publicidade,
rádio e TV, marketing. Eu acho que devia englobar tudo numa faculdade só, uma faculdade de comunicação, Isso. porque aí o cara sai de lá preparado, tanto para criar uma arte, como para fazer um programa de rádio, de TV, como para escrever um texto para jornal ou para site, como também sairia de lá com uma visão de marketing, de mercado. Então, eu defendo melhorar o curso, nunca acabar com o curso. Porque o que acontece quando o cara não faz jornalismo e se aventura na profissão? Ele não tem a mínima noção de alguns fundamentos éticos do jornalismo, por isso que a gente tem tanto fake news. Ele não tem uma noção mínima do que é um texto jornalístico, como é que se configura um texto jornalístico, como é que se define um personagem, como é que se constrói um personagem, como é que você faz um lead jornalístico, porque muita gente acha que texto é tudo texto. Não, tem o texto do direito, que é um texto que você sabe que é um texto com palavras que o direito utiliza, que são palavras mais rebuscadas, um texto que a gente fala cheio de juridiquês. Aí tem o texto, que é um texto poético, que é um texto de poesia. Tem o texto literário, que é o texto de livro. E tem o texto jornalístico, que é um texto que procura focar sempre na informação. Então, quando a pessoa opta por fazer jornalismo, ela aprende essas coisas básicas da profissão. Então, eu acho fundamental que todos que queiram ser jornalistas façam um curso para ter uma noção básica. Não tem problema, o cara é um youtuber, é um comediante e tem dom para jornalismo. Pô, ótimo, faz um curso que você vai estar mais habilitado, mais preparado. Então, eu não defendo que essas pessoas não tenham oportunidade, eu defendo apenas que elas busquem a qualificação. Eu posso, por exemplo, gostar de bicho, mas isso não faz de mim um veterinário, né? Eu tenho que estudar. Então, eu posso entender, lá na esportiva a gente joga bola, a gente entende um pouco de futebol, mas eu não sou técnico de futebol, tenho que fazer um curso para isso. Então, eu acho que é isso que precisa. E aí, Tiago, sobre o mercado, o que acontece? Embora não tenha a obrigação do diploma, as empresas sérias não contratam se não for jornalista formado. Precisa ter uma coisa chamada MTB, que é o Registro no Ministério do Trabalho. Esse registro hoje não precisa mais levar o diploma. Porém, para você conseguir, você tem que fazer várias etapas lá do seu pedido do MTB. E aí, para você atingir, chegar até ele, você precisa provar que você já escreve, que você já com isso, que você tem algum tempo na área. Então, também não é fácil conseguir o MTB. E quando você cai numa empresa grande, como uma Globo, uma Record, uma Folha, um Estado de São Paulo, se não tiver o diploma, eles não pegam. Foi uma maneira que o mercado encontrou de continuar valorizando o diploma. Bem explicado. E é até uma falta de respeito e uma falta de valorização profissional, né? Você estudou 4 anos aí, levou um tempo. Tem jornalista que levou até mais tempo. O cara vai se aprimorar, vai, né? Vai ganhando mais graduação. E aí realmente é uma falta de profissionalismo e uma falta de respeito com esses profissionais, né? A gente vê até, interrompendo você, desculpa, você vê até com os comentaristas de futebol. Tem vários ex-jogadores que viraram comentarista. O que acontece? Alguns tiveram o bom senso de fazer uma faculdade de jornalismo, como o Caio Ribeiro, o próprio Marcelinho Carioca, me quase que não sei se o Juninho Pernambucano ou esse outro Pedrinho, quando quer entrar e se inserir no mercado, olha que legal. É um cara que já se formou, virou jogador, tem dinheiro, está lá, paga um curso, se prepara, se habilita e vai trabalhar no mercado. Esse é o caminho natural. Legal. E é até bom pro cara, né? Porque se ele teve essa oportunidade aí, então ele aprimora e as portas vão se abrir, com certeza. Né? Você falou bastante aí, você citou aí as fake news, né? Ô, Anelson, por que a fake news ela cresceu tanto, ela tomou uma proporção tão grande assim, cara, em mentiras? E eu queria saber se o fato da internet também estar muito em evidência hoje, se isso contribuiu, porque antigamente não existia internet. Então, talvez já existisse a fake news, só que não tinha essa divulgação que nem hoje. É muita mentira, muita notícia falsa, né?
Exatamente, você tem razão. Antigamente a gente chamava só de fofoca, né? Quando alguém falava alguma coisa do outro que normalmente era uma mentira, ou então era uma verdade aumentada, né? Uhum. Tipo assim, fulano de tal separou da mulher. Você viu? E pegou ele com outra na cama. Então, nem sabia que é isso, só sabe que separou, mas já aumenta a história. Então fofoca era uma fake news do passado. Ela aprimorou e agora virou uma coisa que está na internet e todo mundo. E a fake news, Tiago, infelizmente, as pessoas que estão na internet muitas vezes não se dão ao cuidado de saber qual é a fonte da notícia, de abrir para ler um texto. Muitas vezes tem coisas que até está lá assim, né? A gasolina vai a 2,60. O cara fala, nossa, baixou? Não é, notícia de 2018, de 2014. Então, o cara pega uma notícia que não é mentirosa, mas ela é antiga, ela não é mais nova. Acontece muito com político, o índice de aprovação do político é tanto. Era mesmo, em 2017 era, em 2018 agora não é nem metade, né? Então é assim, é pegar um fato fora do contexto, pegar um fato fora do seu tempo, transformar uma coisa que já aconteceu num fato novo. Então essas são as mentiras mais tradicionais. E a outra é pegar sites que não existem, né? Porque os sites conhecidos, o UOL, G1, R7, CNN, esses aí você sabe a fonte, a origem. Aí o cara pega lá o UOL 1, põe o 1 depois do UOL e cria um site mentiroso. E põe uma notícia, e a pessoa que não é acostumada lê aquilo e acha que é um fato, né? E você me perguntou por que cresceu. Cresceu principalmente por causa do período eleitoral. Muitos candidatos utilizaram ela como uma ferramenta e ela acabou sendo decisiva. Esse fenômeno aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil e acabou virando uma ferramenta política muito forte, que ajudou a eleger alguns políticos e desde então ela cada vez está mais enraizada. Tanto que nós, da imprensa mesmo, perdemos mais tempo hoje desmentindo mentiras do que informando verdades. Putz, Você vê que coisa triste, que né? triste, é. Nelson, eu queria também saber uma dúvida que eu tenho. O fato de, às vezes, eu queria saber de você se existe distorção de notícia, jornalista que ouve uma coisa e aí para vender jornal, para vender a notícia, ele dá aquela distorcida, aquela pequena mentirinha. Você acha que isso existe mesmo ou é coisa que é lenda? Então, os grandes veículos têm um cuidado maior, Tiago. É difícil você pegar isso na Globo, numa Bandeirantes, numa Record, num Estadão, numa Folha de São Paulo, né? Agora, o que todo jornalista faz é sempre pegar aquele assunto. No meio do nosso bate-papo aqui hoje, se eu soltar uma frasezinha que seja uma coisa mais polêmica, com certeza é aquilo que o jornalista vai pôr de manchete, porque ele quer não é nem vender o jornal, que o jornal hoje quase já não se vende, e nem na televisão vender mais, porque você assiste, já paga o seu TV a cabo e pronto, ou a TV aberta, mas a questão é ter audiência, né? É chamar a atenção do público. Então, é isso. Agora, distorcer fatos? Tem muito. Os veículos maiores tomam um pouco mais de cuidado, mas tem muita distorção de fatos e tem também aquilo que a gente fala no jornalismo, a maneira de contar uma verdade, né, Tiago? Porque se uma rua tem 1.000 metros e o prefeito prometeu que vai asfaltar a rua, e ele entregar 500 metros de asfalto, o prefeito vai dizer assim, olha, já asfaltei metade da rua. E a oposição vai dizer, olha, o prefeito não asfaltou metade da rua. E nenhum dos dois está mentindo, né? É aquela história do copo cheio, do copo meio cheio, meio vazio, né? Então é isso, não é que tem uma mentira, mas você foca mais tendenciosamente para um lado ou para o outro. Entendi. Ô Nelson, você falou aí do jornal e tal, e eu confesso que eu tenho um pouco de nostalgia do jornal. Eu lembro que o meu pai ele gostava muito de ler o jornal O Lance. Ele comprava diariamente esse jornal e aí eu gostava muito da parte das caricaturas
que tinha no começo. E quando ele comprava o jornal de notícia aqui em Jundiaí, que era o JJ, o Jornal da Cidade, sempre tinha as tirinhas. Eu gostava muito de ver aquelas tirinhas. E hoje eu nem sei se existe jornal ainda. A gente se vê muito pouco bancas de jornal. Eu não sei se também é cultural de cidade, mas acredito que não. Então, onde que está o jornal? Acabou mesmo, o Anelson? Então, bem lembrado, Tiago, você fez uma referência ao Lance, que foi um grande jornal de esportes, né? E quando você fala do seu pai, que é um apaixonado por futebol, um grande amigo meu, Vicente Ferreira, é uma pessoa maravilhosa, um cara do bem, um apaixonado por esporte, gosta da história do esporte. E a gente conversa muito sobre esses tempos bacanas, e o Lance era um caso desse, como a revista Placar também. Os jornais não acabaram, não, Tiago. Os jornais como o Estadão e uma Folha, por exemplo, ainda no dia eu dei uma olhada, a Folha tem 300 e poucas mil exemplares dia. É uma tiragem imensa. Só que ele só vai hoje quase para assinantes. Acabou a venda em banca. Porque a venda em banca é assim. Você imagina que um jornal custa caro. Por quê? Porque ele é papel. O papel é muito caro porque ele tem a cotação dele pelo dólar. Então você compra o papel, o jornal hoje por um preço, se você for comprar amanhã já é outro. Então a bobina do papel sobe muito. A tinta de impressão sobe muito. Então o jornal é caro na gráfica. Aí você imagina, eu mando 10 para uma banca sua, 10 para uma banca minha, 10 para uma banca do seu pai. E lá na banca, na sua vendeu 3, na minha vendeu 2 e na banca do seu pai vendeu 4. O que aconteceu? A gente mandou 30 e vendeu 9. 2, 3 e 4 vendeu 9. Você perdeu 21 jornais, que amanhã já não servem mais porque ele está velho. Então, o pessoal parou com a venda em banca porque o encalhe custa muito caro. O jornal encalhado fica muito caro. E mesmo quando vende, o valor de R$1, R$2 no jornal mal paga o produto. Não tem lucro nenhum que você tem que dar no valor para o dono da banca. Então, a venda em banca não interessa muito. Hoje, os jornais grandes trabalham com o assinante, que é aquele cidadão que recebe na casa dele. E ainda tem muita força, mas os pequenos jornais acabaram todos, infelizmente, Thiago. Aqui em Jundiaí o JJ existe mais pequenininho, com 8, 10 páginas diárias, uma média de uns 3 mil assinantes. O JC não tem mais, a versão impressa. É uma pena, mas o jornal escrito, impresso, que você lembrou bem, é isso aí mesmo, é saudades, virou uma coisa para saudosistas. Você acha que a internet ela contribuiu bastante com o fim do jornal? Porque a internet está acontecendo aqui e já tem a notícia na hora, né? O jornal, o que acontece hoje só vai sair no outro dia, né? Então eu acho que talvez a internet tenha contribuído para isso também, né? Com razão, você tem toda a razão. Contribuiu e muito, porque é o que você falou, a gente tem a impressão quando lê o jornal no dia seguinte, você está lendo notícia velha, né? Que você já tinha visto isso, porque isso aconteceu ontem, né? Se eu puser, o jogo está acontecendo agora, se eu puser que o Corinthians perdeu, ou o Corinthians ganhou, amanhã que você vai ler no jornal, amanhã você já está querendo saber o que o técnico vai mexer no time, porque o cara jogou mal, jogou bem, sei lá. Então o jogo já nem tem mais sentido, você já sabe, já viu os gols, já assistiu o programa esportivo. Isso é um exemplo do esporte, mas isso acontece com tudo. Na política, por exemplo, se anunciar agora à noite o novo aumento do combustível, você publicar isso no jornal de amanhã, amanhã cedo já é capaz de estar tendo greve de caminhoneiro por causa do aumento. A notícia já é outra. Agora, o que os jornais podiam ter feito e não souberam fazer era essa transição, talvez mudar o foco. Não ser mais um jornal de informação, mas ser um jornal de análise, você pega a notícia de hoje, por exemplo, subiu de novo o combustível, e amanhã você põe pessoas para analisar o reflexo disso na economia. Quer dizer, mudar um pouco o enfoque, deixar de ser um jornal puramente informativo, deixar isso para a internet, e ele ser um jornal mais analítico, né? Analisar mais as coisas. Talvez fosse um caminho. Uma coisa que eu lembro também, e é bastante, eu não vi, faz tempo que eu não vejo, e era muito legal, era os posters de time, né? Quando o time era campeão e tal, e aí sempre tinha um pôster, cara, no jornal vinha, e aí você comprava também, e aí eu não vi mais, isso daí, cara, era tão legal isso, você ir lá e comprar, você deixar guardado o pôster e tal, você
você guardava e relembrava depois os times. Tudo bem que também hoje os jogadores é reciclável, né? Recicláveis, né? Porque fica uma temporada, 2 e tchau, né? Mas era muito legal isso também e não se vê mais, né? Esses pôsteres impressos assim, e tal. E eles vinham até com um papel melhor, né, Tiago, para durar um pouco mais. Era O muito jornal legal. era no jornal e o pôster vinha naquele papel branco, que isso é muito legal. Eu gostava muito também do pôster dos times campeões. Eu cheguei a ter alguns na parede de casa, que saía na Gazeta Esportiva, no Lance, um time que foi campeão. É muito gostoso. Recentemente eu estava trabalhando no JJ, me convidaram para ficar um período lá, para tentar dar uma dinamizada no jornal, e eu fui lá, e aconteceu do Paulista ganhar essa última divisão, a Série D. Uhum. E eu falei, não vamos dar pôster, porque essa divisão aí é quase um campeonato amador, né? Só que começou a ter uma pressão da torcida que o jornal não deu pôster do Paulista campeão. E eu lembro que a gente fez uma campanha na rede social. O jornal vai publicar amanhã o pôster do Paulista, mas a gente conta com a torcida do Paulista que vai esgotar o jornal nas bancas. E aí começou a campanha desses grupos de torcida jovem, Gamor, essas torcidas do Paulista, dos caras esgotarem o jornal na banca para mostrar para o jornal que eles, mostrar para o JJ que eles cumpriram a parte deles. E foi bacana que a gente fez 5.000 exemplares e esgotou. Era nego pondo na rede social assim, olha, aqui na banca do Jardim do Lago acabou, vai buscar lá na banca do 9 de julho que lá ainda tem. Então o pessoal fez uma campanha mesmo para esgotar o jornal. Foi muito bacana isso, Thiago. Mas é raro publicar pôster hoje em dia. Você falou do Paulista aí também, é muito legal. É uma pena ver o Paulista nas condições que está hoje, sabendo que o time já teve na Série A do Paulista, Série B do Brasileiro, e a cidade de Jundiaí, os jundiaenses são muito apaixonados, né? Não só Jundiaí, mas em toda a região, são muito apaixonados pelo time, né? E aí prova mesmo que todos gostam do time, e é legal isso também, né? É uma pena, eu não entendo, eu não consigo entender o que aconteceu com o Paulista de chegar na situação que está hoje, e... né, é muito triste, cara. Não entra na minha cabeça. Também não consigo entender, até porque algumas vezes eu fico vendo, Thiago, o Campeonato Paulista aí, e vejo Mirassol, cidade de Mirassol, não tem metade da população de Jundiaí, Lins é uma cidade minúscula, Novo Horizonte. Com todo respeito a essa cidade, não tenho nada contra nenhuma, mas nós estamos falando de uma cidade com 500.000 habitantes, sabe? Com um parque industrial maravilhoso, que é a 4ª ou 5ª maior economia do estado de São Paulo. Se juntar ao aglomerado urbano, então, que entra mais aí Itupeva, Campo Limpo, Várzea, Louveira, Jarinu, Cabreúva, o que acontece? Nós estamos falando de quase 1 milhão de pessoas, com um parque industrial maravilhoso, com logística. E aí o que acontece? Nós temos um time que não consegue sair da última divisão do futebol paulista. Né? É muito triste. É muito triste. Todas as cidades do porte de Jundiaí, você vê Sorocaba, né, tem o São Bento, Campinas tem Ponte Preta e Guarani, tudo bem que é um pouco maior, mas Piracicaba tem o 15, Itu, que é menor que Jundiaí, tem o Ituano. Você não vê nenhuma cidade do tamanho de Jundiaí, o próprio Americana tem o Rio Branco, você não vê cidade do nosso porte sem um time na primeira divisão. É triste mesmo, e eu não consigo entender como uma cidade com tantas empresas, ninguém adota o paulista, sabe? Não é o poder público culpado, mas eu acho que o empresariado tinha que dar um retorno para Jundiaí e apoiar alguma modalidade esportiva. Jundiaí não tem nada. Não tem. Se preparar para ver, nós já tivemos um basquete feminino maravilhoso, time de Sica Divino, Perdigão Divino. Nós já tivemos um time de futsal, que o seu pai era novinho, a gente era novinho, você então nem tinha nascido, mas a gente tinha Morando, a gente tinha Cosmar, uns timaços, lotava o bolão para ver jogo de futsal. Era uma base da seleção brasileira em Jundiaí. Perdendo tudo isso. O basquete masculino também já teve Marcel e Mauri na seleção brasileira. Eu não sei o que aconteceu com o esporte jundiaense, eu sei que é muito triste o abandono.
um baita estádio lá que tem, né? Abandonado lá, largado. E o bolão, né? Um ginásio, eu acho o Bolão. bolão lindo, rapaz. E a gente vê ali um elefante branco, ele só é bonito. Tá sempre tem alguma atividadezinha de treino ali, mas você não tem jogo no É. bolão, né? O bolão merecia ter grandes espetáculos. E falta um pouquinho de vontade, né, das empresas e tal, e falta um pouquinho também dos governantes, né, o Anelso, porque isso daí é fundamental, incentivo ao esporte é fundamental. A gente vê tanta coisa errada aqui na nossa cidade que se tivesse incentivo do esporte, talvez poderia ser diferente, né, colocando essa molecada aí para fazer exercício físico, algum tipo de esporte, né? Sim. Poderia mudar algumas coisas, né? Mudar esse cenário. E outra coisa, cada vez que vem uma empresa grande para cá, chegou uma loja aí grande, chegou uma nova empresa, pô, pede como contrapartida um apoio para o Paulista, certo? Fala, olha, eu quero que você dê um patrocínio mensal para o Paulista de 40, 50 mil reais. Não é nada para uma empresa, paga uma folha salarial do Paulista. Você vê os times que estão disputando a Copa do Brasil. Outro dia tinha um time jogando contra o Corinthians, de Pernambuco, que a folha dos caras é 154 mil reais mês. Uhum. Então você vê, o time está na Copa do Brasil com uma folha dessas. Você imagina ter um incentivo para o Paulista mensal de 2 ou 3 grandes empresas, dá para montar um belo time, sabe? Falta mesmo também o poder público cobrar, né? Eu acho que tem que ter alguém que seja apaixonado pelo Paulista e Uhum. que chegue num dessas empresas multinacionais e fale, a gente precisa de um apoio para o nosso esporte. É muito triste. Você falou de futebol aí, eu queria pegar o gancho e falar sobre isso. Ô, Anelson, porque eu não sei se é exagero meu ou não, nas rodas de amigos a gente sempre toca nesse assunto. Por que jogador de futebol ganha tanto dinheiro assim, cara? Eu acho. Você não acha que isso estraga um pouco o futebol hoje? Você viveu aí a década. Pra mim foi a melhor, que é 80 e 90, né? Do futebol, pra mim, eu vi pouco, mas eu vi mais da década de 90, né? Meu time não ajudou muito na era de 90, mas tudo bem, depois de 2000 melhorou. Mas você via os jogadores jogar com amor à camisa, né? Por amor ao clube, ficavam uma quantidade muito grande de anos, né? Seguia no time. Hoje, cara, jogador enchendo o rabo de dinheiro, perdão pela palavra, mas e não valoriza isso, cara. Por que jogador ganha tanto dinheiro e por que. O que aconteceu, o Anelson? Primeiro, só por curiosidade, você falou que seu time não foi muito bem na década de 90, você torce para Eu sou quem? Igual seu pai Santista. também? Eu sou Santista, Santista. puxou o pai, né? É. Mas o Santos sempre tem times bons, né? Sempre, sempre. Ali tem um milagre, que eu não sei qual é, eu brinco com seu pai, que eu tenho muito carinho pelo Santos, porque ali tem um milagre, porque tem tudo para virar um time pequeno, para cair, sem dinheiro, sempre quebrado, e sempre acontece um fenômeno que surge um grande jogador, monta um time cheio de garoto, é o time que tem mais facilidade para lançar garotos, é impressionante o Santos. Então, o Santos é uma escola de futebol mesmo, muito bonito de ver. Sobre isso, Tiago, é difícil a gente. Porque você sabe também que tem uma ilusão, né? O jogador ganha muito, mas é 1%, né? Porque você vê, outro dia eu acabei de falar para você da história do time que jogou com o Corinthians, que o time inteiro custa 154 mil por mês. Então nós estamos falando de salários de 1.000, 2.000. Teve um ano aí que o Paulista de Jundiaí, o salário mais alto era 4 mil reais. Então, Que mas é esses caras aí, você vê eles jogando, eles comem a grama, cara. Eles, né? Essa é a diferença, porque eles querem se dar bem. E aí, um cara muito talentoso, até a gente entende, eu pagaria também o que o Messi ganha, merece. Cristiano Ronaldo, agora o Neymar, agora o que me irrita é que eu vejo tanto jogador meia-boca ganhando muito, né? Quando eu Exato. vi outro dia a folha salarial, voltando a falar do Corinthians, porque como corintiano a gente vê mais, eu vi lá Jonathan Cafu, 400 mil reais por mês. Como pode? Como pode, gente? Né? Everaldo, 300 mil por mês. Não é possível alguém convencer um time de futebol que um jogador desse
vale 300 mil por mês, né? Eu posso... E isso é todos, né? Tu tem no São Paulo, no Palmeiras, em todo lugar tem mentira, né? No Santos. Eu posso estar falando alguma... só te cortar rapidinho. Eu posso estar falando alguma besteira, mas eu acho que o Rivelino não ganhou isso daí. Não teve um salário desse. Se bobear, não ganhou isso na vida toda, né, rapaz? Era um craque de bola, né? Eu acho que o mal do futebol é isso. Opa. Acho que caiu a ligação, Nelson. Aí, eu voltou. Acho que devia valorizar o jogador que de fato merece, porque senão era melhor você pôr um menino da base, como o Santos faz, e pagar menos. Porque para jogar o que joga um cara que custa 300 mil, um garoto da base joga igual, né? É verdade. Eu gosto muito de falar de futebol e não tem problema não, né, Nelson? Se a gente se alongar nesse assunto aí, eu gosto muito de futebol. Não tem problema não, estou à sua disposição hoje. Você participou, você cobriu uma Copa do Mundo, né, cara? Eu tenho muita curiosidade de saber sobre isso. Eu acho que deve ser, para o jornalista esportivo, deve ser o ápice da carreira. E você cobriu uma Copa do Mundo que o Brasil ganhou, então deve ter um sabor ainda mais que especial. Eu queria que você contasse para mim como foi essa experiência aí e qual que é a sensação. Foi muito gostoso, foi legal, Thiago, porque o Brasil não ganhava desde 70, eram 24 anos sem o título, né? Tinha passado a seleção maravilhosa de 82, que para mim foi a mais incrível que eu vi, de Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo, um timaço, né? E não ganhou, e aí em 94 a gente vinha de um momento difícil também, porque o Brasil tinha perdido o Ayrton Senna há muito pouco tempo, né? O Brasil ainda chorava a morte do Senna, em 1º de maio de 94. E aí começa uma Copa do Mundo com uma geração até não tão boa, né? Só tinha de fora de série, assim, o Romário. O resto eram todos jogadores comuns, né? Bebeto, Zinho, Mazinho, Branco, Leonardo, o Raí, que depois virou reserva. Tudo jogador comum, né? E aí o Brasil vai lá e faz uma Copa perfeita, o Tafarel pegando muito, não toma gol. E foi para mim uma experiência maravilhosa, porque eu sou de 65, então eu estava caminhando tinha 29 anos, estava numa idade boa, né? E fui para lá e tive a chance assim de acompanhar desde os treinos em Teresópolis até a ida para os Estados Unidos e toda a Copa do Mundo. Como os Estados Unidos é um país grande, então a gente percorreu muitos lugares. Então começou em São Francisco, lá em Palo Alto, onde o Brasil ficou. Depois o Brasil foi para Dallas, o Brasil foi para Detroit e termina a Copa em Los Angeles. E o Brasil foi ganhando todos os seus jogos, o Romário fazendo muito gol, jogando muito bem. E para a gente, como jornalista, é uma experiência maravilhosa, porque você está ali sabendo que o Brasil inteiro está com os olhos voltados para aquele lugar, para aquele momento. Você convive comigo, por exemplo, viajei, teve um voo que a gente fez de São Francisco para Dallas, que eu viajei a 2 poltronas de um Galvão Bueno, e essas pessoas ao longo da Copa, do José Silvério, da Rádio Jovem Pan, ao longo da Copa foram virando amigos nossos, né? Você vai encontrando os caras todo dia. Ali já não tem mais o cara que é famoso, ali é todo mundo batalhando por notícia, por informação. E tanto que eu voltei de lá e fui pelo Correio Popular de Campinas, e voltei de lá, logo depois já fui trabalhar na Gazeta Esportiva pelas amizades que eu fiz, né? Então, é um momento maravilhoso na carreira de qualquer jornalista, viu, Thiago? Muito bacana mesmo. Você chegou... Eu não sei como que funciona essa questão de escala, de quem vai estar em jogo, quem não vai estar. Você chegou a ver algum jogo da seleção assim lá do campo mesmo, ou eles ficam separados? Não, eu fui em todos os jogos do Brasil, porque como o nosso jornal era pequeno, o Correio Popular, então nós somos com 2. Foi eu e um repórter fotográfico, e eu como repórter de texto, jornalista, né? Então a gente fez todos os jogos do Brasil no estádio, desde a estreia do Brasil. Depois o jogo famoso, Brasil e Estados Unidos, que foi também lá em
em São José, com um público maravilhoso, muito brasileiro, dividindo o estádio com os Estados Unidos, com os americanos. Todo esse período, eu fui acompanhando jogo a jogo. Daí viajei para Dallas, naquele famoso jogo que o Branco desvia da bola, que o Romário desvia do Branco, né? E o Brasil ganha. Então, toda aquela Copa, eu fui jogo a jogo acompanhando toda a arrancada do Brasil até chegar ao... Tanto que teve alguns momentos durante a Copa que a gente já estava com tanta saudade do Brasil e cansado, e tinha um momento que a gente falava, hoje bem que podia perder para a gente ir embora, né? Mas chega numa hora que você envolve, o coração também está ali, né? Você, pô, se ganhar, for para a final, que gostoso, né? E aí foi muito legal poder ir até a final, mesmo tendo sido nos pênaltis, mas é uma emoção maravilhosa ver o Brasil ser campeão num outro país, né? Me lembro que a minha primeira sensação impressionante foi entrar num estádio em outro país e ver o estádio inteirinho amarelo gritando Brasil. Foi uma coisa assim muito emocionante, porque uma coisa é você entrar no Maracanã, no Morumbi, na Arena do Corinthians e ver o estádio amarelo gritando Brasil, mas você está em outro país e ver o estádio inteirinho amarelo gritando Brasil é uma coisa muito emocionante. Eu imagino. E eu vejo muitos jornalistas falando que a gente tem que ser, que os jornalistas têm que ser parcial, né? Imparcial, né? Não pode torcer e tal. E como não torce num momento desse, numa final numa final de Copa do Mundo, sendo que o seu time está disputando ali, teve alguns momentos ali que você falou, não vou escrever nada, eu vou prestar atenção no jogo aqui, porque tá, para mim é uma coisa assim inexplicável, porque eu acho que eu não teria ver o meu time jogando lá, eu acho que eu não ia ter tanto sangue frio assim para trabalhar, eu acho, viu? Não é fácil, viu, Thiago? Com o tempo a gente vai calejando, vai se acostumando, mas não é fácil. Eu me lembro, por exemplo, da emoção que eu tive a primeira vez que eu entrevistei o Zico, que era um craque, né, da minha geração de garoto. O Zico era o cara, né? Era o Neymar de hoje, era o Messi de hoje. E eu me lembro a primeira vez que eu entrevistei. Então você tem que conter uma emoção quando na verdade você queria abraçar o cara e falar, pô, você é meu ídolo, né? E você tem que jornalisticamente controlar. E torcer também não é fácil, viu? Eu passei por situações, até hoje a gente conversando, mas eu cobria o Palmeiras sendo corintiano. E uma Libertadores que o Palmeiras eliminou o Corinthians. E eu tive que ir no vestiário do Palmeiras vendo os caras comemorando, né? E eu lá por dentro com o coração apertado. Ainda me lembro que foi um jogo maravilhoso, porque o Palmeiras ganhou o primeiro jogo do Corinthians de 2-0. E o Corinthians jogou bem, mas perdeu para o Palmeiras, que é um timaço. No segundo jogo, o Corinthians jogou muita bola. Edilson, Marcelinho, Ricardinho, Gamarra, é um timaço. E o Corinthians ganhou de 2-0 do Palmeiras. E no último minuto, o lateral direito do Corinthians, que chamava Rodrigo, perdeu um gol na pequena área. Era 3-0 para o Corinthians e acabava o jogo. Aí vai para os pênaltis. Quando vai para os pênaltis, no Morumbi esse jogo, a torcida do Corinthians cantando o hino do Corinthians. E a torcida do Palmeiras vaiando o time, porque o Palmeiras perdeu o jogo que estava na mão, era só empatar. Ou perder de um gol. Aí vai para os pênaltis e o Corinthians perde e o Palmeiras ganha. Então você imagina a frustração para o corintiano que viu o time fazer o mais difícil, que era ganhar o jogo de 2-0, aí perde nos pênaltis, né? E o Palmeiras, que não jogou bem, ganha e se classifica. Não foi nem o ano que o Marcelinho perdeu o pênalti, não. Foi o ano que o Vampeta perdeu o pênalti. Ah, não foi esse ano? Não, eu achei que era do Marcos, que a imagem que eu tinha era o Marcos. O Marcos também pegou, mas pegou do Vampeta e do Diney, que até aquele jornal famoso, o Diário Popular, porque o Vampeta tinha saído nu naquela revista G Magazine. E aí o título do Notícias Populares foi maravilhoso. Pois assim, toda nudez será castigada. Puta que pariu. O Vampeta foi o cara que errou o pênalti. Então, tá essa cara do jornal. E nesse ano aí, o time do Corinthians era melhor do que o time do ano seguinte, porque esse ano ainda tinha o Gamarra na defesa. E o Palmeiras já era muito bom, né? Já tinha Sampaiozinho,
Aí no outro ano o Palmeiras estava ainda melhor, com o Paulo Nunes, que tinha vindo do Grêmio. Mas esse ano aí acabou sendo duro a eliminação, porque o Corinthians tinha um timaço e acabou caindo fora. E você vê, o jornalista nessa hora tem que controlar o coração e estava lá acompanhando o Palmeiras. Eu imagino. E tem muito jornalista que não fala o time que torce. Nessa época as pessoas sabiam o time que você torcia? Alguns sabiam, outros não, mas, por exemplo, alguns jogadores do Palmeiras sabiam. Tanto que na final que o Palmeiras ganhou, o Paulo Nunes brincou comigo e falou: e aí, corintiano, nem hoje você não vai me dar um abraço? Puta, E eu falei: claro, rapaz, campeão, pô, merece mais que um abraço. Aí aqui, abracei o Paulo Nunes e tudo. Eles sabiam, os jogadores sabiam que eu era corintiano. E alguns mais próximos, que eram uma turminha, porque aquele Palmeiras do Filipão tem uma história curiosa, muito palmeirense não sabe. Mas o Filipão tinha dividido entre o céu e o inferno. Então era para um não mexer com o outro. Tinha a turma do César Sampaio, que era tudo atleta de Cristo. César Sampaio, Kleber. E tinha a turma do Barulho, que era Paulo Nunes, Oséias, Júnior Baiano. E aí o Filipão falava assim: César Sampaio, não queira converter nenhum deles. Deixa o inferno como está. E falava para os caras do céu: não vai para o lado deles para vocês, senão vai ser o time inteiro. Falou: eu não quero nem um time de freira, nem um time de capeta. Eu quero desse jeito. Divididinho que tá bonito. E foi assim o Palmeiras ganhando tudo. E essa turma do Paulo Nunes era a turma da bagunça. E eu brincava muito com eles, né? Então, no dia da final, o Paulo Nunes veio brincar comigo lá: ô, corintiano, não vai comemorar, não. E foi um jogão, né? Que o Palmeiras ganhou a final, o Deportivo Cali, uma arena lotada. Então foi um jogão também, e foi nos pênaltis. Então, são momentos bacanas, que independente de quem a gente torce. Cá entre nós, né? Que ninguém nos ouça, mas, por exemplo, quando o Marcelinho errou o pênalti e o Marcão defendeu, o meu lado corintiano ficou triste, mas o meu lado jornalista ficou feliz, porque o Marcelinho é um mala e o Marcão é um baita, um cara legal. Sabe? O Marcão... O Marcelinho é muito chato e o Marcão é muito gente boa. Então, também tem isso. Tem vezes que se torce um pouco pelo cara, sabe? Isso daí é muito nítido, que o Marcão é muito gente boa e o Marcelinho é muito mala mesmo, cara. Isso daí, quem é de fora já percebe. E é você ídolo, pode ser né? corintiano ou não, mas você fala: bom, bem, se alguém tinha que errar, que se fosse o Marcelinho mesmo, que é muito chato. Ô Anelson, você teve esse momento aí, né, de ver o time rival sendo campeão e tendo que trabalhar, entrevistar os caras, mas, porém, no ano seguinte foi ao contrário, né? O Corinthians foi campeão mundial. Existem controvérsias, mas mas pelo menos foi um título também que você viu o seu time. E aí, como que tá do lado de cá a emoção de ver seu time sendo campeão e tá ali trabalhando entre os ídolos do time e tal? É verdade. E apesar das controvérsias, Thiago, que você tem razão, tem muito até hoje, mas o que aconteceu? O Palmeiras tinha acabado de ganhar a Libertadores e foi jogar no Japão contra o Manchester, né? E aí, eu confesso que o meu inglês era razoável, mas não assim tão bom para falar fluentemente, ainda mais indo para o Japão, onde o povo japonês também. Então foi um outro jornalista que falava inglês bem e que era de descendência japonesa também. Então ele teria muito mais facilidade que eu para acompanhar lá. Eu não fui acompanhar o Palmeiras. E o Palmeiras perdeu lá. E aí, como eu não fui lá, os caras falaram: vai para o Rio, faz o grupo do Vasco lá, um cobre o grupo do Corinthians e São Paulo, depois vocês se encontram e fazem a final. E foi legal que lá no Rio de Janeiro estava o Manchester do David Beckham. A gente chegou até aí para a Rocinha, subimos a Rocinha com o Beckham, foi muito bacana a experiência. E aí, na final, o Corinthians aqui eliminou o Real Madrid, lá o Vasco eliminou o Manchester. E a final, porque apesar de ter sido torneio de verão, como muita gente diz, mas tinha Manchester, tinha Real Madrid, tinha muito time bom, né? Sim. Tinha dois outros mais fracos lá da África e do mundo árabe. Mas quando o Vasco eliminou o Manchester e o Corinthians eliminou o Real, foi para a final Corinthians e Vasco. E aí foi muito bacana, porque eu cobri o Corinthians
num jogo memorável, né? Que o Vasco tinha Edmundo e Romário no ataque. E o Dida era o goleiro, né? Então, na hora da cobrança dos pênaltis, o Edmundo errou e chutou para fora e o Romário chutou na trave e ela entrou. Mas os dois disseram depois do jogo que bater pênalti no Dida, o jogador tentava tirar tanto o goleiro que acabava errando, porque ficava tão preocupado com o tamanho do Dida, né? E foi muito legal. Aí foi um momento muito bacana o Corinthians ver o Corinthians campeão, com o timaço, né? Rincon, Marcelinho, Ricardinho. Naquela época os times eram muito bons, viu, Thiago? Não só o Corinthians, como o Palmeiras, o São Paulo, o Santos, sempre com times muito bons. Era um outro momento do futebol, muita qualidade. Não é que é hoje assim, nivelado por baixo. Que nem aquela final Palmeiras e Santos da Libertadores, podia ter ganhado qualquer um, porque ninguém jogou nada, né? O Palmeiras deu sorte numa bola, no último minuto, um momento que o Santos desconcentrou. Mas não é que o Palmeiras mereceu. Também o Santos não mereceu. Mas o futebol é assim, infelizmente, está muito feio, muito feio. O brasileiro mais ainda. Você falou do Dida. E o Dida, cara, é um dos jogadores, um dos goleiros que eu vi mais pegador de pênalti, cara. Você fala assim, pegador de pênalti. O que vem na minha cabeça é o Dida, cara. Ele... tinha pênalti contra ele, era 90% que ele ia pegar. Teve um jogo contra o São Paulo, que ele pegou, não sei se foi 2 ou 3 pênaltis do Raí. Meu, você pegou 3 pênaltis do Raí, cara. Então, pegador de pênalti. Ele era muito pegador de pênalti, cara, o Dida. O Anelson, você falou aí que o futebol tá mudado e tal. Eu acho que o futebol tá muito chato hoje, tanto dentro de campo quanto fora. Não se pode fazer mais nada, não se pode falar. Qualquer coisinha que o jogador fala em campo é provocação, é desrespeito ao adversário. E eu sou, principalmente na década de 90, sou dessa época que meu, isso era sensacional. O lance tem um lance do Edmundo que eu acho que é na frente do Gonçalves, ele começa a rebolar na frente do Gonçalves, e o Gonçalves veio pra cima que nem boi doido, e ele dribla o cara, entendeu? As coletivas de imprensa eram sempre divertidíssimas, Vampeta tirando sarro, e aí o time adversário retrucava. Hoje não pode mais nada disso, entendeu? Você também acha que o futebol tá chato? E por que o futebol ficou tão chato assim, Nelson? Se você concorda comigo. Concordo com você plenamente, ficou chato. E ficou chato pra gente que trabalha também, Thiago, porque eu me lembro que a gente ia no estádio, terminava o treino, você entrava no campo, você falava, ô Marcelinho, ô Ricardinho, ô Paulo Nunes, ô Júnior Baiano, você chamava quem você queria. Cada jornal chamava um, cada TV chamava um. Então amanhã você pegava o meu jornal, tinha lá uma entrevista com o Paulo Nunes. Pegava o outro jornal, tinha uma entrevista com o Osés. Pegava a TV, tinha uma entrevista com o Júnior Baiano. Era diversificado, era gostoso. Hoje não. O cara senta ali, igual estamos nós dois aqui, sala de imprensa, backdrop no fundo com os patrocinadores, e o cara responde para todo mundo. Aí você vai pegar o Sport TV, o outro lá, o Fox Sport. Fox Sport, ESPN. Fox, ESPN, é isso que eu queria falar, ESPN, a Bandeirantes, o Jornal Estadão, o Jornal Folha, todo mundo com o mesmo cara deu entrevista, porque a entrevista é coletiva, nunca foge, sabe? Se acabou o jogo, que nem quarta-feira o Corinthians jogou, o Cássio pegou o pênalti. No dia seguinte só tinha o Cássio em todo lugar, sabe por quê? Porque só ele foi na entrevista coletiva. Então acabou aquela coisa de você ir no vestiário, você ir no campo e chamar o jogador que você quer, sabe? De repente você fala, não estou afim de falar com o Cássio, que pegou o pênalti, mas eu estou afim de falar com o menino que acabou de chegar no time profissional e fez o primeiro jogo dele. Eu queria ouvir dele qual foi a sensação. Você muda o teu personagem, mas não pode, acabou. E essas provocações, o futebol hoje parece que tudo é proibido, o cara não pode nem tirar a camisa quando marca o gol, o cara... Sabe, que nem aquele dia, é triste, uma cena triste para o futebol. O Ronaldo volta para o Brasil depois de mais de 10 anos, marca um gol contra o Palmeiras num clássico, vai na arquibancada comemorar com a torcida, até derruba a arquibancada, volta para o campo e o juiz constrangido fala, Ronaldo, desculpa, mas a lei exige que eu te dou cartão amarelo. É ridículo. Cartão amarelo, você tem que chegar.
É uma hora que o árbitro tem que chegar e abraçar, falar, pô, bem-vindo, cara, você é um craque voltando para o Brasil, né? Mas não, a primeira preocupação que tem, por causa da FIFA, é dar cartão amarelo. E isso com qualquer um, né? O Neymar muitas vezes tirou a camisa para comemorar uns golaços que ele marcava na Vila Belmiro, tomava cartão amarelo, quando na verdade o juiz tinha que aplaudir, falar, pelo amor de Deus, que gol que você fez. Então o futebol ficou chato, muito chato. Concordo plenamente. Voltando um pouquinho falar da seleção brasileira, você falou aí que a seleção de 82 era muito boa, e era mesmo, embora não tenha ganho, né? Inclusive eu acho que a de 2002 não chega nem aos pés dessa daí, e ganhou, né? Mas é outra dúvida também que eu tenho, que o que aconteceu com a seleção brasileira, Nelson? Porque, cara, as últimas atuações, as últimas participações, sempre pífias e vergonhosas. Acabou o futebol brasileiro ou as outras seleções que modernizaram e mudaram a maneira de jogar? O que você acha? Essa é uma boa pergunta, Thiago. Eu fico a refletir. Durante muito tempo a gente dizia que o Brasil tinha que aprender a jogar igual ao europeu, porque a gente só tinha arte e talento, mas não tinha tática nenhuma. Aí a gente começou a imitar o estilo holandês, alemão de jogar. Só que aí a gente nem consegue ser tão bom taticamente quanto eles e perdeu o nosso diferencial, que era a técnica, né? Então a gente não é tão bom taticamente e perdeu o que nos fazia diferente. Hoje eu não vejo. E o pior, Thiago, que não é culpa, me parece, só da seleção brasileira. Parece que a gente não tem mesmo o talento. Se você para pensar hoje, tinha uma época que você falava assim, quais são os melhores times do mundo? É Internacional e do Ronaldo, é tal time do Kaká, é tal time do Roberto Carlos. Eram os brasileiros que faziam os times ser grandes, né? Hoje você pega, qual é o melhor time do mundo? Bayern de Munique. Qual brasileiro joga lá? Nenhum. Pega o Barcelona. Qual brasileiro joga lá? Nenhum. Você pega o Liverpool. Qual brasileiro? Tá, tem o Firmino, beleza, mas nem é o melhor do time, é coadjuvante. O melhor do time é o Salah e o Mané. Aí você pega tem um Alisson, né? O Liverpool tem um Alisson. Tem o goleiro. Tá vendo? O goleiro, que é o melhor. O melhor brasileiro é o goleiro. Aí você pega o time do Real Madrid. Vinícius Júnior, né, um cara que corre muito, mas muito longe de ser um craque. Então não é o melhor do time do Real. Às vezes é banco. Então você vê que o brasileiro não é mais protagonista em lugar nenhum do mundo. Com exceção do Neymar no PSG, e mesmo assim dividindo com o Mbappé, né? Ele não é unanimidade, muita gente acha o Mbappé igual a ele. Fora isso, nós não temos ninguém. O futebol brasileiro deixou de revelar, rapaz. E quando a gente vê o que surge por aí, é muito jogador comum, né? Os times que lançam aí, o Corinthians, Palmeiras, não lançam nada diferente. O Santos, que é o que mais lança bem, tem... Depois o Neymar é duro aparecer outro tão bom, né? Então eu vejo futebol brasileiro... Teve o Rodrigo agora, que foi pro Real, mas também... só ele também. Só ele. E também lá tá tendo um pouco mais de dificuldade para jogar, né? Eu acho assim, e a seleção brasileira, para mim, perdeu uma coisa, Thiago, que eu acho que é o pior de tudo. A gente perdeu qual a palavra exata? Deixa eu pensar aqui. A gente perdeu a proximidade com a seleção. A gente perdeu aquela coisa de torcer para o jogador do seu time na seleção. Quando eu vejo a instalação na seleção brasileira, eu não sei quem são alguns jogadores que jogam na seleção. É verdade. Já aconteceu várias vezes de eu falar, gente, quem que é esse cara? Mas ele jogou no Brasil? Que time que ele jogou? Eu não lembro, e o cara está na seleção brasileira. O jogador sai tão novo do Brasil, e aí ele vai para o exterior e começa a jogar bem lá, aí veio para a seleção brasileira. Tem hora que a seleção brasileira me parece uma seleção de gringo. Eu não conheço ninguém. Eu vi uma última seleção brasileira que eu vi uns 3 ou 4 jogadores lá que eu nem sei nem o nome, e eu nunca vi eles jogarem no Brasil. Olha quando eu falo de 82, rapidão aqui, Valdir Pérez, São Paulo, Leandro, Flamengo, Oscar, São Paulo, Luizinho, Atlético Mineiro, Júnior, Flamengo, Cerezo, Atlético Mineiro, Falcão, Inter, Sócrates, Corinthians, Zico, Flamengo, Éder, Atlético Mineiro, Serginho, São Paulo. Você está vendo? A gente falou
todos os times do Brasil, cara. É uma delícia. Só nego o corintiano torcer pro Sócrates, o flamenguista pro Zico, o torcedor do Inter pro Falcão. O Chulapa tava nessa seleção aí, eu não me recordo. O Chulapa, que era de São Paulo, mas depois foi pro Santos, jogadorzaço, centroavante. Demais. Ô Anelson, você já fez amizade com um repórter, com um jogador ou qualquer atleta pra conseguir algum furo assim, tipo, mano, dá aquela liberada lá, libera um furo, alguma coisa aí, e o cara era mó mala, mas você acabou fazendo uma troca ali pra conseguir alguma notícia, você já... Teve, assim, coisas que você ganha a confiança do cara, né? Por exemplo, uma vez o Paulo Nunes marcou um gol contra o Corinthians, né? E ele vestiu a máscara da tiazinha, que era aquela menina do programa do Luciano Huck, que na Band ainda, acho que era hora H, alguma coisa assim. Isso. E aí, a Gazeta Esportiva falou, Nelson, arma um encontro da tiazinha com o Paulo Nunes. Ele usou a máscara dela, vamos fazer um encontro agora, ela dá a máscara para ele dá a camisa do Palmeiras para ela. E eu comecei a ligar para a assessoria de imprensa da tiazinha, conseguimos marcar, aí o Paulo Nunes, e foi uma loucura. Aí no dia seguinte saiu alguma coisa no Notícias Populares, que o Paulo Nunes tinha brigado com a mulher por causa da homenagem com a tiazinha, aí a tiazinha não queria mais ir no almoço, porque ela falou, não, tá saindo aí que eu estou fazendo um casal separar, agora eu vou almoçar com o cara, vai ficar pior. Eu tive que argumentar para ela, não, você tem que pensar que a tiazinha... E ela ainda falou, não, e nem palmeirense eu sou. Aí eu virei para ela e falei assim, olha, você, Suzana Alves, pode ser corintiana, mas a tiazinha é um personagem de todas as torcidas gostam. Então, você não pode deixar o seu lado corintiano atrapalhar o seu personagem, tiazinha. E o cara te homenageou. Então, você tem que ir. Ela topou. Aí eu sei que atrasou isso, a confusão toda, a gente foi. O Paulo Nunes, nós fomos buscar o Paulo Nunes na casa dele, o outro motorista foi buscar a tiazinha, levamos para o encontro, fizemos as fotos, trocaram a camisa. Aí o Paulo Nunes falou, cara, agora são 20 para as 2, eu tenho que estar 2h30 no Palmeiras e o Filipão não deixa atrasar. Falei, cara, e você não almoçou? Falei, não almocei. O que a gente faz? Aí ele falou, pô, não sei. Aí eu sugeri, falei, cara, vamos comer um McDonald's no caminho? Você topa? Sei que não é comida de atleta, mas... Falou, claro que eu topo, vamos nessa. Pegamos, paramos no drive-thru e fomos comendo no carro. Pelo menos comemos no carro lá. Essa história rolou entre os jogadores e os caras passavam perto de mim correndo lá, dando os trotes no gramado. Para mim não tem esse boi, né, de levar para almoçar com a tiazinha. Para mim não tem. Júnior Baiano, Oséias. Aí eu fui brincando com os caras. Falei, faz uma homenagem aí, faz um gol para alguma aí que eu marco o encontro. Aí fui brincando. Aí, muito tempo depois, o Júnior Baiano foi jogar no Vasco, nesse Mundial de Clubes. E chegando lá, o Eurico Miranda, presidente do Vasco, falou, nenhum jogador dá entrevista para a imprensa. Está proibido a imprensa aqui no Vasco. E eu tinha que fazer uma página especial do Vasco. Falei, meu Deus, como é que eu faço? Aí o Vasco chega lá para treinar, o ônibus desceu, a imprensa tudo em volta, ninguém podia falar. O Júnior Baiano me viu e falou, e aí, cara, tudo bem? Eu falei, ô, Júnior, beleza? Aí eu falei, cara, eu preciso fazer uma entrevista com alguém do Vasco e o Eurico Miranda não deixa falar. Ele falou, se você não puxar o caderninho, vem aqui do meu lado e vai perguntando, eu vou te respondendo, nós vamos mandando. Se alguém perguntar quem é, você fala que eu vou falar que você é meu primo branco meu. Eu falei, tá bom. E foi eu e o Júnior Baiano, assim, ele falou quase uns 20 minutos comigo, sem ter autorização do Vasco, sabe? Então foi uma vez que eu me lembro que a amizade ajudou. Uhum. E outra vez, em 94, aconteceu uma coisa não comigo, mas com um fotógrafo amigo nosso, do Estadão, que era uma madrugada no hotel que o Brasil estava hospedado, lá para 1h pouco, e o Romário apareceu no bar. E um monte de jornalista no bar, né? O jornalista adorava ir para o bar à noite. Aí o Romário senta e pede uma água, uma Coca-Cola, não sei, não estava bebendo bebida alcoólica, não. Os jornalistas encostaram no Romário. E aí ficou todo mundo conversando, e em determinado momento o Romário perguntou para o fotógrafo Orlando Kisner, do Estadão, e aí, não fala comigo não, peixe? Aí o Orlando falou assim, você está muito xarope, cara, você está muito chato, você não dá entrevista para ninguém, você está se achando.
Você queria o quê? Eu quase não vim para a Copa, eu tive que meter 2 gols lá no Uruguai para vir. Você queria que eu ficasse tratando a imprensa como? Ninguém fez nada por mim. Aí o Orlando falou, mas você está pondo todo mundo no mesmo barco e você sabe gente que é parceiro. Daí ele falou assim, daqui a pouco eu vou te falar, vou te dar um presente amanhã. E você vai entender já eu te conto. Espera todo mundo sair de volta aqui. E ficou ali. O Orlando quis ainda falou, se for camisa autografada, eu não quero não. Camisa de seleção tem um monte. Aí o Romário passa perto do Orlando e falou assim, amanhã quando eu entrar no campo, você faz um sinal para mim, mas faz eu te ver. Balança as mãos, planta a cambalhota para eu ver onde você está. E não fica onde estão os outros fotógrafos. Fica separado deles. Que a hora que eu fizer o gol, eu vou correr para você. Só você vai ter a foto. E o Romário era tão presunçoso que ele falava antes do jogo, a hora que eu fizer o gol, que eu vou fazer o gol da vitória. Ele era confiante, né? E fez isso. O Orlando Kiesling ficou na lateral do campo. O Romário mete o gol, não me lembro qual jogo foi. Aí todo mundo atrás do gol esperando para o Romário, ele corre para a lateral, corre na direção do Orlando Kiesling de bração aberto e faz uma puta foto bonita. Que legal. Então, você vê, são coisas que a amizade abre uma porta, abre um caminho. Assim. O Anelson, você já recebeu alguma ameaça já de alguém assim, tipo, se você colocar isso daí, o negócio vai ficar quente pro seu lado, então não coloca isso daí não. Tipo, às vezes você tem alguma coisa, você pensou em, tem uma matéria, tem um furo, e os caras sabem disso e deu aquela ameaçada, ou senão torcedor querer fazer graça, já aconteceu alguma coisa assim do tipo ou não? Muitas vezes. Tipo gente famosa. Uma vez o Filipão tinha uma listinha de quem não dava entrevista. Né? E uma vez ele me colocou na listinha dele porque eu pus um título assim, Palmeiras escala time B para jogar a Sul-Americana. Aí antes de começar a coletiva, sempre tinha o paredão do Filipão. Né? Ia começar a coletiva, chegava o assessor de imprensa, o Acas Felliger, e falava assim, fulano, o Filipão não vai atender, tá? Mandou avisar que não fala hoje com a Gazeta, não fala com tal, não fala... Sempre que ele estava bravo com alguém. E um dia antes de começar o treino, chegou lá, o Acas fala, quem está aí da Gazeta Esportiva? Eu falei, eu. Ele falou, o Filipão quer falar com você ali atrás. Tá bom, vou lá. Aí o Filipão veio lá, ele mais o diretor, o Paulo Gioni, e fala, por que eu vou escalar o time B? Porque você não vai pôr o time titular. E quem definiu que o que é titular reserva é você ou sou eu? Que o que é titular para você, para mim pode ser reserva. É o time que você não está usando. O time que você está usando é o titular, o que você não está usando é o reserva. E se eu quero mexer? Falei, então tá, mas você mexeu, não trocou 1, 2, você trocou 10. Falei, então tá, só que eu quero que você saiba que essa matéria prejudicou o Palmeiras, que o Palmeiras recebe verba para jogar Sul-Americana, se a gente não escalar o time principal, e aí você vem aqui para causar tumulto, para provocar. Eu falei, Felipe, eu não sou funcionário do Palmeiras, eu não tenho que dar satisfação porque eu publico. Se você não está contente, tem 2 caminhos. O primeiro, direito de imprensa, vai lá e pede seu direito de resposta, aciona o jurídico do Palmeiras, aciona a Gazeta e vai lá. Segundo que, cara, eu não tenho que ficar aqui levando dura de técnico de futebol. Eu não sou funcionário do Palmeiras, então me coloca na listinha de quem você não fala, já tem um monte mesmo. Eu vou me retirar. Virei as costas e fui embora. E aí, depois, no meio da coletiva, é claro, eu fiz de propósito, todo mundo perguntando, Filipão, você vai e tal? Ele ignorou e virou para o outro para, tipo assim, a tua pergunta eu não vou responder. Uma vez com o Luxemburgo também, reclamou da Gazeta. Isso acontece muito. E torcida, até aqui em Jundiaí, viu? Torcida do Paulista, essa imprensa que atrapalha o Paulista, essa imprensa que... Então, a gente ouve muito isso. E aí é só não ligar, né? Uhum. Mas eu me lembro, assim, de tomar bronca, de cara ameaçar não dar mais entrevista, foi o Filipão e foi o Luxemburgo, os dois, assim... mais estrelas da época. Eu acho que foi você e mais 1 milhão de repórteres já, que o Felipão e o Luxemburgo, o Muricy agora, né, um pouco, também. Mas esses caras, eles eram icônicos mesmo em questão, assim. Ô Nelson, só para a gente já ir para a reta final, eu queria saber, agora voltando sobre outra questão,
Eu já ouvi bastante boatos de que, principalmente em cidades no interior, assim, de que alguns políticos eles têm um poder em alguns jornais. Então só vai para a notícia o que o jornal, o que o político, determinado político deixa. Existe isso mesmo ou você acha que é conversa furada? Hoje, principalmente os jornais pequenos, Tiago, depende muito do poder público, né? Então, não só os jornais como os sites também. Então, é muito comum você ver os jornais publicando só matérias positivas da prefeitura, né? Isso acontece em Jundiaí, acontece em Campinas, acontece em Sorocaba, acontece. Isso é um pouco diferente na grande imprensa, que a grande imprensa ela meio que tem a sua preferência política natural. A Globo durante muito tempo era contra o PT, agora é contra o Bolsonaro. A Record recebe uma verba maior do Bolsonaro, então era mais favorável. Essa é a imprensa mais tradicional, que tem um pouco mais de recursos e pode até bancar, tipo a Globo, eu sou contra o presidente e pronto. Agora, a imprensa pequena, ela sobrevive muito das verbas oficiais. Então, se a imprensa não tiver hoje um apoio da prefeitura, da Câmara Municipal, é muito difícil sobreviver. Então, não é que o prefeito liga lá e fala, não põe essa notícia. O próprio jornal sabe que não pode pôr aquela notícia, porque é uma notícia negativa para a administração. E quando tem uma coisa boa, que nem essa agora, que Jundiaí apareceu aí, acho que em terceiro ou quarto lugar, como a melhor cidade, segundo lugar, né? Segunda melhor cidade para viver no mundo, no Brasil. E aí todo mundo deu. Por quê? Porque é uma matéria boa, né? E aí, como todo mundo, de certa forma, está ali numa folha da prefeitura, mas não é que esteja comprando a notícia, é que a prefeitura tem que ajudar esses jornais a sobreviver. E aí fica uma relação tendenciosa, né? Porque se tem dinheiro, você perde um pouco. Como é que eu posso falar mal do meu patrocinador, né? Uhum. Inclusive o Juca Kfouri, que é um jornalista bastante polêmico da atualidade, ele tem uma coluna e ele diz assim que ele acha uma vergonha a Globo ter patrocínio da Crefisa e depois comentar o jogo do Palmeiras. Que liberdade pode ter alguém para falar mal de um time que é patrocinado por um patrocinador dela. Uhum. Então, até no esporte tem isso. Outra coisa que você vê muito no esporte. Você está assistindo um jogo lá no Sport TV e o jogo está muito ruim, tá? Aquele jogo sofrível, só canelada. É difícil alguém virar e falar assim que o jogo é muito ruim, que o jogo é fraco, que o Campeonato Brasileiro, o nível dele é muito ruim, porque a Globo cobra, né? Você paga o pay-per-view. Como é que você pode falar mal do produto que você vende? Uhum. Então você tem sempre que falar que o Campeonato Brasileiro é o mais emocionante do mundo, que o Campeonato Brasileiro tem 20 times, todos podem ser campeões, diferente da Espanha, que só tem 2, da Itália. Então você cria argumentos para, na verdade, o Campeonato Brasileiro todo mundo pode ser campeão, porque os 20 times são ruins, né? E aí qualquer um pode ganhar. Enquanto na Espanha tem 2 muito bons e os outros são bons, mas 2 são muito bons. Agora aqui no Brasil os 20 são ruins, os 20 podem ganhar. E a televisão pega esse argumento para tentar vender o produto. Então, a gente tem que entender também que qualquer análise dos comentaristas fica prejudicada pelo fato de que a Globo vende o campeonato, né? A gente paga o pay-per-view. E tem muito patrocinador, Brahma, Skol, Bradesco, então Vivo, é muito patrocinador. Uhum. Tem muita visibilidade, né? Então todo mundo quer estar ali, né? Ô Anelson, agora eu vou encerrar com essa pergunta aqui. Essa e mais duas perguntinhas que é clichê do nosso podcast. A primeira que eu queria saber de você qual foi a celebridade, assim, o nome esportivo ou qualquer outro nome aí que você entrevistou, que você teve acesso, que te marcou, qual que mais te marcou? E eu queria saber de você. Olha, por ser um ídolo meu, o Zico foi o cara assim que
foi muito legal poder entrevistar, por crescer vendo o Brasil inteiro admirar o Zico. Pela inteligência, pela cabeça muito acima da média, o Sócrates, que eu acho assim, um cara extremamente inteligente como jogador. E na política, assim, algumas pessoas que se tornaram depois grandes destaques, assim, que tinham uma cabeça muito boa, que foi o Lula, o FHC, pessoas assim que eu me lembro de, não individualmente, mas em coletivas, de depois essas pessoas terem muita visibilidade nacional, né? O FHC foi 2 vezes presidente, o Lula foi 2 vezes, então esses são casos assim de pessoas que me marcaram bastante, como inteligência, sim, o Sócrates muito. Aí teve uma pessoa também que eu entrevistei uma vez, já para uma outra matéria para o Estadão, que eu nunca vou esquecer, que foi o Frei Beto. Frei Beto é um padre católico que foi o mentor do projeto Fome Zero, do primeiro governo do Lula. O Frei Beto, pelo caráter, pela cabeça, sabe? Um cara, por exemplo, que ia numa viagem com a comitiva presidencial, pegava a verba da viagem e trazia ela inteira de volta e devolvia para o país. Ninguém nunca... Diz que quando ele devolveu a verba, o pessoal não sabia nem o que fazer, porque nunca tinha acontecido de um político viajar. E ele falou assim, eu viajei, cheguei lá, o hotel estava pago. O hotel tinha um restaurante maravilhoso. Todos os lugares onde nós fomos viajar, a gente foi visitar, os caras ofereceram almoço. Então eu não tive que gastar com comida e nem com hotel. Não gastei com nada. Ele pegou lá os $20 mil da viagem e deu de volta. Mas sabe o que falaram para ele? Ele contou isso. Não faz isso não, Frei Beto. Nunca ninguém devolveu. A gente não sabe nem como é que dá entrada nesse dinheiro aqui. Porque todo mundo que vai usa tudo. Claro. Tira a nota falsa. E aí aquilo me marcou, porque eu falei, gente, ainda existe gente honesta assim no mundo, né? Isso é bacana. Nessa época ainda existia. Hoje eu acho mais raro, hein? Mais raro ainda. Diga lá. Mas legal. Nelson, agora para encerrar essa pergunta que eu faço para todo mundo, todo convidado que vem aqui, eu queria saber se você pudesse bater um papo com a Nelson do passado, o jovem Nelson, e que tipo de conselho você daria para ele? E se você pudesse falar com o Nelson Paixão do futuro, o que você falaria para ele? Que conselho você daria para o Nelson do passado e que conselho ou dica você pediria para o Nelson do futuro? Acho que eu diria para o Nelson do passado, continue estudando sempre. Talvez agora, como professor, eu sei que eu podia talvez ter feito um mestrado, um doutorado, quando era mais novo, ter aprendido mais línguas, dominado mais idiomas. Eu acho que eu teria investido mais ainda. Eu estudei muito, mas investido mais ainda em estudar. E talvez, eu não sabia que ia acontecer isso, talvez investir um pouco mais no jornalismo de televisão, porque o jornalismo impresso, que era o meu forte, acabou muito rápido. Uhum. O jornalismo para o Nelson do futuro como eu já estou com 55, não parar, né? Não deixar o tempo, porque a gente se acomoda muito, e principalmente tentar acompanhar vocês, porque a comunicação mudou muito, Thiago. Você não imagina como é difícil para a minha geração, que vem da época da máquina de escrever, acompanhar tudo o que está acontecendo agora. Então, cada dia uma revolução nova. Eu luto a cada dia para acompanhar vocês, mas é sempre uma corrida contra o Bolt, né? Ele já está lá na frente, eu estou dando a largada ainda, mas a gente está indo. Mas facilitou bastante também, né, para vocês algumas coisas, eu acredito, né? Facilitou muito. O jornalismo, muito. Eu falo para os meus alunos hoje, Thiago, que essa ferramentinha aqui chamada celular, cara, você vai aqui no Google e você chega para entrevistar uma pessoa, você já sabe tudo sobre ele. Então, antigamente, para arrancar uma coisa. Me lembro que uma vez uma jornalista foi entrevistar um ex-jogador da Ponte Preta e falou para ele assim, era técnico, e falou, Givanildo, você jogou? Aí eu estava do lado e falei assim, não pergunta isso para ele. Aí quando terminou a entrevista, eu falei assim, pergunta para mim antes, que não tinha ainda Google, porque é muito triste você perguntar isso para um cara que chegou a jogar até na seleção brasileira, sabe?
o cara se sente mal por achar que ele não é ninguém, e você prova para ele o seu total desconhecimento da sua profissão, porque o Givanildo tinha sido jogador do Corinthians e chegou na seleção brasileira. Então é muito ruim. E hoje, com essa ferramenta aqui, tudo fica fácil demais. Facilitou bastante, né? Nelson, muito obrigado. Foi um papo muito bacana aqui. Eu aprendi bastante. Histórias maravilhosas aí. Meu, vou levar para o resto da vida esse momento aqui, porque foi muito bacana mesmo, viu? Obrigado aí pela oportunidade. Valeu mesmo. Eu que gostei muito, uma humildade sua muito grande, Thiago, um menino muito potencial. Pense com carinho nessa coisa do jornalismo, tá? Se quiser, me procura, tem lá os cursos na Facamp, vamos lá fazer comigo, vai ser um prazer. E assim como o seu pai, que gosta de uma resenha, você manda muito bem, garoto. Vai fundo aí. E uma coisa não impede a outra. Faz a comédia e faz jornalismo junto. Sim. Quem sabe você embarca nas duas praias aí. Pode ser que sim. Por que não, né? Você sabe que eu sou formado em publicidade, né? E quando eu fiquei muito na dúvida entre publicidade e jornalismo. Só que eu acho que na época que eu fiz, não tinha, eu acho que só tinha na Unip, eu acho. E para mim era mais fácil na Politécnica, na Anhanguera, né? Faculdade de Anhanguera, antiga Politécnica. E aí eu acabei optando pela publicidade, porque na minha cabeça eu tinha aqueles comerciais engraçados e tal, e eu sempre gostei de comédia, então eu falei, não, eu vou fazer isso. Mas eu sempre tive uma quedinha aí por jornalismo, principalmente jornalismo esportivo, cara. E com isso é bom que você elimina uma boa parte da grade curricular. Você indo para uma faculdade, você consegue... mas fez publicidade também, tem um pezinho na comunicação, então sim. É uma área muito boa. Comunicação eu sempre gostei. Isso daí eu até o final da vida eu quero fazer isso, quero viver disso, que ainda não vivo de comédia, de comunicação, mas até o final acho que vai dar certo, sim. Uma hora embarca. Claro. Beleza, Thiago, um prazer muito grande, viu? Um abraço para você. E estou sempre à disposição. Beleza, Nelson. Muito obrigado, viu? E é isso. Beleza. Boa noite, Thiago. Falou, Nelson. Tchau. E é isso. Meu, que papo bacana, hein? Papo bacana. Várias histórias legais aí que o Nelson contou pra gente. Me sigam no Instagram, @oThiagoFerreira, com TH e 2Gs, @oThiagoFerreira. Sigam também a minha marca, que é @vaidilacomedy, @vaidilacomedy no Instagram, tem várias fotos legais lá, tá bem recheado. E é isso, cara, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido, curtido, e é isso, fiquem com Deus, tudo de bem, de bom, de belo, com aquele sabor de caramelo, e tchau.